Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje eu vou te contar a história de um dos maiores e melhores estádios do mundo. É o Allianz Parque do time Palmeiras, no Brasil. Vou te contar essa história, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, acionar o sininho e fazer seus comentários e enviar esse vídeo para os seus melhores amigos. Os principais participantes dessa obra, na parte de arquitetura, o Edo Rocha, a construção foi a W Torre, o engenheiro estrutural de concreto foi o César Pereira Lopes e houve a participação do CTE, do Roberto de Souza, principalmente na consultoria da sustentabilidade, que é uma das características dessa obra. Por exemplo, de recuperação e reuso das partes que foram demolidas, do reuso da água, da energia do estádio. Então, o estádio ele tem vários aspectos que transformam ele em uma das obras mais sustentáveis do país, principalmente nessa área de entretenimento e esportes. A fachada dessa arena é muito interessante porque essa obra finalizou em 2014, inaugurou em 2014, então já temos aí 11 anos, e toda a fachada ela está lá íntegra, muito bem conservada, porque ela foi feita em aço inox, um material muito tecnológico, porque são painéis em aço inox, mas que tem adição de nióbio, molibdênio, tungstênio, cromo e titânio. Então, é um sistema de fachada muito interessante, muito tecnológico e que certamente vai dar uma grande durabilidade para o equipamento. Nós vamos falar aqui de um estádio de 93 mil metros quadrados, com 2.200 toneladas de estrutura metálica, que foi projetada essa parte metálica pela Laura Paz, uma das maiores calculistas do Brasil, e que nós vamos apresentar aqui uma entrevista com ela no próprio estádio. Mas primeiro vamos contextualizar onde é esse estádio. Fica em São Paulo, mas a história do Allianz Arena, do Palmeiras, é interessante como isso começou. Começou com a criação do Palestra Itália, em 1914. Palestra, para quem não sabe, quer dizer academia em italiano. Foi criada pela comunidade dos imigrantes italianos esse clube chamado Palestra Itália. Já em 1920, o clube compra da prefeitura uma parte do Parque Antártica. Por isso que por muitos anos o estádio do Palmeiras se chamava Parque Antártica, que era o nome do parque onde era a região que foi comprada pelo Clube Palestra Itália. E em 1933 eles já constroem ali a maior arquibancada do Brasil, que tinha 33 mil lugares. Aí começa a história do estádio do Palmeiras, que vai crescendo, vai aumentando e até o ponto que em 2010 é feito um grande projeto para transformar o estádio, que era um estádio, o Estádio Parque Antártica, numa arena mais moderna, mais adequada às necessidades novas de um grande equipamento, não só de esporte, mas também de grandes eventos, de multiuso, e é isso que se transformou essa obra do Palmeiras, que rivaliza aí também com a Arena MRV do Atlético, lá em Belo Horizonte, que nós fizemos também um episódio sobre isso, vejam lá. Também fizemos um episódio sobre Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, que também teve uma revitalização aproveitando parte do estádio. Nós vamos apresentar também uma entrevista com a Laura Paz, que vai nos dizer como foi o processo de criação, o processo de engenharia desse grande empreendimento, dessa grande obra brasileira, feita com recursos brasileiros, com empresas brasileiras, engenharia brasileira. Então estamos aqui com a engenheira Laura Paz. A Laura Paz é uma das sócias do escritório Laguna Engenharia, funciona em Belo Horizonte, um grande escritório de cálculo estrutural, especializado em estrutura metálica e estruturas de modo geral, e ela é, por acaso, a projetista e calculista dessa obra extraordinária aqui, que é o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, que está recebendo aqui o Congresso Construmental
local. Então nós vamos falar com a Laura. Laura, boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, né? Obrigada, César, pelo convite para poder falar um pouco aqui sobre a história, né, dessa construção. Laura, conta para nós como é que foi o começo disso aqui, como é que foi a concepção, como que foram os primeiros momentos aí do tratamento da estrutura dessa grande obra. Então, na época era 2010, por aí, a gente estava naquele contexto, aquela fissura, né, da Copa do Mundo, né, vários estádios aí pipocando no Brasil afora, né. Apareceu essa demanda da gente fazer a proposta aqui para esse estádio. Não era exatamente um estádio de Copa do Mundo, né, era exatamente essa arena que está aqui, né, para show, para eventos, né. Então era algo que nem existia muito no Brasil ainda, né, tanto é que foi um case de sucesso. Na época eu estava na Uzi Minas Mecânica e apareceu pra gente como um desafio de solução de engenharia, fabricação e montagem dentro desse contexto dos demais estádios da Copa do Mundo. Mas a engenharia a gente teve que desenvolver. Aqui era um campo praticamente com uma arquibancada, né, que era o antigo Parque Antártico, numa área muito confinada, né, muito difícil de trabalhar, não só os arredores, mas também o próprio lote, né, o terreno aqui, né, tem uns vizinhos coladinhos, já tinha alguns edifícios aqui do próprio Palmeiras já. Então a gente tinha um espaço confinado assim de vizinhança para trabalhar. Tinha que ser uma estrutura que a gente tivesse todos esses assentos, né, que são 40 e poucos mil assentos, mas que a estrutura se confinasse nesse contorno. Não tinha área para trabalhar, né, uma fundação, uma estrutura mais elaborada. A gente aproveitou os espaços que tinha e um dos espaços eram aqueles volumes, né, que a gente vê hoje, onde eu tenho a fixação das estruturas principais, que era as escadas, né, que tem a circulação vertical, para poder ancorar, né, esses anéis, essa estrutura principal interna, que eu tenho uma estrutura mais simples no entorno. Então eu trouxe a estrutura pesada toda para o miolo, né, como a gente pode ver. Um aspecto muito interessante que a Laura Paz nos lembra é que foi mantida o principal modelo arquitetônico do Allianz Arena, que é um modelo de um sapatinho. Ele nem é circular, ele nem é retangular e também não é oval. Ele é um desenho de um sapatinho. E isso aí conduziu para que o sistema de estruturação, que é de fora para dentro, que a Laura explica muito bem, ele teve que ser com 5 equipamentos que resistem a todos os esforços da cobertura do estádio. E esses grandes gigantes de concreto que sustentam a estrutura metálica fazem com que o desenho seja muito interessante, porque foi uma obra de fora para dentro, como bem a Laura nos explica. E essa obra, ela é uma obra bem importante e muito volumosa quando ela estava sendo feita. Para vocês terem uma ideia, para levantar a principal treliça que tem na parte interna do estádio, foram necessários 2 guindastes de 600 toneladas de capacidade. Essa obra chegou a ter 12 guindastes simultâneos. Foi uma obra assim com muito equipamento, com muita industrialização. E voltando na questão do Palmeiras, do nome, é interessante saber também por que era Palestra Itália e virou Palmeiras. Pouca gente sabe disso, às vezes até algum palmeirense não saiba. Que virou Palmeiras na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, o governo brasileiro proibiu qualquer menção à Itália, Alemanha e Japão. Como o nome era Palestra Itália, a sociedade teve que mudar de nome. Assim como vários no país, né? Durante a Segunda Guerra, você não podia falar italiano, alemão e japonês, e não podia nenhum nome oficial fazer menção a esses países. E assim foi que o Palestra Itália virou Palmeiras. Esse B se reporta ao P de palestra. Sabiam disso? E Laura, fala um pouquinho do tamanho dessa obra, assim, grandes números, peso dessa estrutura, mais ou menos o tamanho da estrutura e comparável ao que nós poderíamos fazer numa obra tão diferente das convencionais. Em números, né, eu posso te falar que esses elementos externos que a gente consegue ver na vista aérea tem mais ou menos 1/3 do peso da estrutura geral, né? Então toda a carga que está na estrutura é ancorada nesses pesos que é transferido para o concreto. Então como elas são as peças principais, elas que pesam mais, que são os perfis caixão.
essas peças aqui que faz esse anel, que na verdade é um anel quadrado, mas é um anel na verdade de transferência de carga. Elas têm esse quadro aqui, mais ou menos 100 metros de vão, em torno de 50 a 60 toneladas cada tesoura dessa. 60 toneladas? Cada uma. A área total de cobertura dá 23 mil metros quadrados, entre telha termoacústica e telha translúcida, e o peso total no final, a estrutura, né, além dessa estruturação toda, com as passarelas, mais os acessórios, ficou em 2.200 toneladas. Então, me diga, assim, na tua visão, o que foram os maiores desafios do ponto de vista técnico, estrutural, aqui durante o desenvolvimento dos trabalhos de cálculo, desenvolvimento do projeto dessa obra? O grande desafio aqui, como eu disse, dessa parte toda da gente construir o estádio dentro desse contorno, e não era uma construção, era uma reforma, né? Então a gente já tinha toda uma estrutura aqui que a gente tinha que lidar com ela. Acabou que a maior parte foi demolida, né? Então a gente não vê aqui resquício nenhum da estrutura antiga, porém a gente tinha uma demanda muito grande de obras de construção civil, e eu tinha que aliar isso com a montagem da estrutura metálica. E essa solução estrutural, ela não foi só importante da maneira como ela está hoje, mas também ela permitiu, né, que a gente fizesse a montagem dessa estrutura por etapas, conciliando com a demanda de montagem por etapas da arquibancada. Então, enquanto a gente montava a estrutura metálica de um lado, a construção civil adiantava, por exemplo, a montagem das arquibancadas em pré-fabricados do lado oposto, e liberou várias frentes para a construção civil. Um grande desafio aqui é que realmente a gente lidou com peças, estruturas muito grandes e muito pesadas. Então, algumas a gente conseguiu fabricar, trazê-las parcialmente já montadas. Então, a gente tem aqui tanto ligações parafusadas, mas essas peças mais pesadas, né, tanto aquelas peças superiores quanto esse anel que a gente vê aqui com perfis tubulares. Isso aqui é um anel de compressão, se chama? Não é um anel de compressão. Por quê? O anel de compressão, ele funciona quando eu tenho uma geometria redonda ou oval. E aqui a gente tem um sapatinho, né? Não tem uma geometria definida. Então, na verdade, são treliças planas mesmo, né? Que transferem a carga da cobertura para as estruturas principais, que são os balanços. E os balanços, por sua vez, são ancorados numa estrutura de concreto reforçada com cabos de proteção que envolvem as escadas de circulação vertical. Então, o grande desafio realmente foi montar essas estruturas aqui no campo, né? Manter qualidade de solda, acuidade geométrica. Outro ponto também, quando montar a estrutura na estrutura de concreto, conciliar a geometria do concreto, que ele tem uma imprecisão maior do que a estrutura metálica. Então, a gente passou aí por uma fase de aprendizado, de ajustar, compatibilizar essa imprecisão. Então, sempre que tem essa interface, a gente tem que ter um cuidado redobrado aí da infraestrutura de concreto. Eu tenho um artigo publicado, uma abordagem sobre as fases construtivas, que fica de legado, eu acho, é isso, sabe? Eu sou uma engenheira civil, que eu formei na UFMG, tive os melhores professores, os melhores mestres. Eu acho que a gente, como profissional da estrutura de aço, que buscou essa formação, que buscou esse aprendizado, a gente tem capacidade de fazer, não só técnico, como também de qualidade, de estrutura. É isso, a gente tem que ver. Isso aqui é uma obra de primeiro mundo, nós temos formação de primeiro mundo, as nossas universidades, né, estão preparadas para formar profissionais com capacidade para fazer qualquer tipo de trabalho técnico de excelência, e o que a gente tem que fazer é acreditar e cada vez mais lutar pelo espaço da construção metálica, da construção sustentável, da construção moderna, não deixar de acreditar que isso aqui pode virar realidade. Então, ademais de ser uma obra espetacular, não esqueça de compartilhar com os seus amigos palmeirenses, e você palmeirense, mande para os seus amigos palmeirenses esse vídeo, compartilhe, um dos símbolos também da capacidade brasileira, da engenharia brasileira de fazer grandes equipamentos com segurança e com durabilidade. Espero vocês no próximo vídeo e obrigado. A Arena Allianz Parque do Palmeiras, da energia do estádio. Então, o estádio ele tem vários
seus comentários, enviar esse e-mail